Vamos entender mais quais são os impactos na economia diante dos conflitos entre Israel, Estados Unidos e Irã. Vamos conversar agora com Renato Velloni, professor de economia do IBMEC. Olá, professor, boa tarde. A gente estava assistindo agora, não é mesmo, na reportagem. Nós vamos ter impactos provavelmente aqui no Brasil. Uma ótima tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Daís. É um prazer estar aqui com vocês na Record novamente. É um mundo que fica, né, cada vez mais complicado, principalmente quando trouxe essa questão da economia, né? A gente já estava percebendo aí os impactos, principalmente no mercado de energia, ali quando teve aquele conflito com a Venezuela, né? Pegaram ali o Hugo Chávez, aquele entreveiro todo, e agora a gente tem, 2 meses depois disso, a gente tem agora esse contexto com o Irã. Quer dizer, energia, o preço da energia é um dos principais preços da economia, porque esse é um preço que acaba, né, se espalhando aí para todos os demais produtos, como vocês estavam bem contextualizando aqui, até produtos da agropecuária, né, exigem petróleo, exigem esse componente, né, fertilizantes, enfim, fora transporte de todos os produtos. Enfim, somos um mundo ainda muito dependente desse produto, e quando a gente tem tensões desse nível que vão impactar preços do petróleo como estão impactando, a gente pode imaginar um mundo com mais inflação, e para controlar esse mundo com mais inflação também é fácil a gente projetar um mundo com mais juros, né? E provavelmente os países aí, todos eles agora, principalmente os mais impactados, vão precisar tomar aí alguma decisão de juros provavelmente mais altas do que estavam esperando antes. Então, acho que de impacto aí mais imediato é isso que a gente consegue enxergar. Professor, me diz uma coisa, acho que nunca se falou tanto sobre o Estreito de Hormuz, não é mesmo? Se acontecer esse possível, né, se acontecer um possível fechamento, quais são os impactos aí na economia mundial, principalmente com o preço do petróleo, para atender essa demanda toda, porque ali passa-se uma grande quantidade de petróleo que atende muitos países. Pois é, a gente está falando de 20%, né, de todo o petróleo comercializado no globo passa por esse estreito aí. Então, com certeza, o primeiro movimento seria um aumento dos preços, né, do petróleo, assim como a gente já tem visto entre 10% e 15% aí nesses 2 dias. A depender da evolução disso, pode aumentar ainda mais. Agora, quando a gente fala de 20% da exportação mundial, né, porque tem muitos países que consomem bastante petróleo, mas eles mesmos produzem uma bela parte, Estados Unidos, por exemplo. Agora, do que exporta, né, do que é comercializado, 20% passa por ali. E o interessante é que energia é uma coisa que a gente não consegue ficar sem. A gente consegue até razoavelmente dar uma economizada, gastar um pouquinho menos. E quando a gente fala em 20%, ok, isso é só um dado médio. Agora, se a gente pegar a China, por exemplo, quase 50% do que a China consome de petróleo passa por aí, passa por esse estreito. Então, alguns países vão sofrer muito mais do que os outros. Eu acho que a gente aqui no Brasil não está tão impactado, tá, por esse possível fechamento aí do canal. Agora sim tem impacto com players relevantes no globo, e se esses players relevantes no globo sofrerem de algum jeito, ou tendo menos demanda, ou tendo menos produção, porque a produção chinesa, enfim, de todos os países depende de energia, depende de petróleo, mas falando aqui especificamente em China, se eles tiverem um crescimento menor por causa disso, isso acaba indiretamente, num segundo momento, impactando o Brasil também.
Agora, professor, considerando aí esses 20%, né, mesmo desse petróleo mundial que passa ali pelo Estreito de Hormuz, e é uma das grandes ameaças do Irã, não é mesmo? Que todo momento fala, vamos fechar o Estreito de Hormuz. Eles estão com esse, vamos dizer, com essa situação na mão, não é mesmo? Quais seriam as reações em cadeia, pensando aí em inflação, política monetária e também câmbio? Olha, Daísa, aqui eu acho que vale a gente comentar assim, o fechamento desse estreito, ele sempre foi uma ameaça, né, do Irã, ciente da dependência que o mundo tem desse estreito. Agora, a gente entrou aqui em uma situação ainda mais delicada, porque um dos países, né, falando aqui de geopolítica e de aliados aqui nesse tabuleiro, a China é um dos principais apoiadores, né, ali do Irã, né, do Estado iraniano. Então, ao fechar esse estreito, a China é um dos players principais, é o que mais perde. Então, assim, digamos, um mercado de apostas aqui, e muita gente dizendo, olha, provavelmente o Irã não fará isso, porque vai perder um grande suporte, né, ali de um parceiro relevante. Agora, a verdade é que todas as opções estão na mesa, né? O Irã está bastante fragilizado, a gente nem sabe quem agora está tomando as decisões lá, né? Qual fórum, qual instância, e isso pode acontecer sim. Isso acontecendo vai piorar ainda mais, quer dizer, preço de petróleo que já subiu 10%, tá? Seria bastante tranquilo a gente imaginar uma majoração de mais 20% ou 30% em cima desse preço já de hoje, tá? O que tem reflexo, sim, tem reflexo de aumento de juros. E aí, o interessante para a gente saber, Daísa, você comentou no final da pergunta sobre cotação das moedas e tal. Eu acho que interessa muito saber a cotação do real. Para a gente saber isso, vai depender muito de em que momento, quais governos vão subir seus juros antes e quais vão demorar mais. Porque aqueles bancos centrais que antes subirem os juros para controlar essa inflação vão apreciar suas moedas, enquanto que as demais perdem valor. Tá? Então, a saber quem vai fazer, qual banco central vai fazer esse movimento antes e qual vai demorar mais, é aqui que vai dar a resposta de quais moedas vão se valorizar mais nesse período ou desvalorizar mais nesse período, tá? Então, eu não consigo, assim, a gente não consegue ainda hoje ter esse mapeamento, tá? Tem muitas variáveis ainda que estão soltas aí, a gente precisa entender melhor.